Oi, Exu, salve nossa quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi, Papai Otolô, tô até de verdinho assim, ó, hoje. Tô sem minha guia, mas tá em algum lugar ali. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão conseguindo passar pelas provações de São Pedro? São Pedro tá colocando em prática o darwinismo. É isso que tá acontecendo. São Pedro tá colocando em prática o darwinismo. Só isso. Ai, gente, muita coisa acontecendo, né? Pois é, algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, Bolsonaro vai ser preso? Não vai? A galera que defende a maioridade penal por exemplo, um roubo ou um furto de um celular, literalmente precisa se entender do que é crime e o que não é, se você vai ou não vai punir o crime de corrupção, por exemplo. O pessoal precisa se. Eu entendo vocês, eu realmente entendo vocês. Porque. Eu realmente entendo, não. Eu tenho compaixão, por enquanto, de alguns, de outros, não. Falando nisso, vamos conversar hoje com meu parceiro, amigo, um cara muito gente boa, que é o Sansão. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Alguém já pediu para entrar ali? Já pediu para. Ah, ele já. Ó. O cara já entra, já fala. Fernando Krieger, seu lindo, um beijo. Nosso bruxo que sempre consegue fazer as bruxarias para nós aqui. Olha, ele aí já entrou. Ah, lá, meu moleque. Bom, Tudo alô, jóia? tudo jóia? Vereador Diego Nazato acabou de entrar para dar uma moral pra gente. Não vai brigar com a gente, o vereador. A gente vai trocar umas ideias depois. Eu gosto de conversar com o pessoal do Novo, eles são engraçados. Sansão, meu velho, como é que você tá? Certo, tamo aí, né? Apesar do susto aí, essa chuva forte aí, final da tarde, mas acho que foi só uma chuva para lavar um pouco a cidade, mas acho que não deve ter acontecido nada mais forte, né? Pelo menos não vi nenhuma notícia, mas realmente estava comentando, né? Esse é um momento de mudança climática, mostra aí também que a gente tem bastante responsabilidade e tem que refletir bastante em relação ao nosso futuro, né? Pois é, eu até mudei aqui, ó. Tô no chazinho hoje. Ele tá na água, eu tô no chazinho, porque realmente é o que eu falei ali. São Pedro tá brincando de darwinismo. Vamos ver quem aguenta isso aí. Quem não aguentar, pede para sair. Mas vamos lá, Sansão, meu querido. Advogado, ativista social, quem é o Sansão para a galera que ainda não te conhece? Então, a última vez que eu tive aqui no Informe, acho que foi antes da pandemia ainda, num debate, na época também sobre alguns temas. E naquele momento eu era uma pessoa ainda bem diferente da que eu sou hoje. Né? Nesse momento, agora estou bem dedicado à advocacia, né? Concluí a minha especialização em direito eleitoral, tenho feito um trabalho muito forte. Mandar um abraço aqui para Camila aí, que também está numa empreitada importante aí em relação ao Conselho Tutelar de Blumenau. Enfim, estamos, né, fazendo um trabalho, né, dentro dessa área do direito eleitoral, que vai ter a ver um pouco, acho que, com o nosso assunto, né, que além de ter vivido o direito eleitoral na prática, né, como candidato, né, em 2016, 2020, depois tive a oportunidade também, né, de ter feito o estágio no escritório do ministro Zé Eduardo Cardoso, né, e lá vivenciado, né, realmente o trabalho técnico, né, junto à Justiça Eleitoral, né, trabalhando em casos relevantes, né, como a cassação da juíza Selma, que é então senadora da República, a recente cassação, né, que culminou aí agora nas novas eleições de Brusque, né, foi um processo também que tive a oportunidade de atuar junto com o ministro Cardoso, né, em que no dia 3 de setembro nós vamos ter eleição em Brusque, e acho que isso tem um pouco a ver, né, com o tema de hoje, né, que a gente tem visto, de certa forma, né, acender um protagonismo do Poder Judiciário. Acho que é importante a gente ter uma compreensão maior sobre isso. Às vezes, assistindo televisão, lendo as notícias, é difícil compreender, até porque muitas vezes a informação não vem com a precisão mais adequada sobre alguns temas. Isso causa certa confusão até para quem é do direito. Imagina, né, para o leigo que tem que trabalhar o dia inteiro, chega em casa cansado. Né? Então,
hoje é uma oportunidade interessante para a gente desmistificar algumas questões. Pois é, eu estava olhando aqui algumas coisas, que aí, né, quando a gente vai conversar com alguém qualificado, a gente tem que se preparar e tem que deixar a casa azeitadinha, tem que deixar as coisas organizadinhas. E aí, eu até mudei de cenário, porque, pô, com essa chuva ali, o cenário original não ia ajudar a gente. E aí, o seguinte, cara, o Carluxo, o nosso amigo Carluxo, grande Carluxo, o Carluxo, para quem não conhece, é o Carlos Bolsonaro, que não é meu amigo, não é amigo. Eu não sei se ele tem amigo, mas tudo bem. Ele tuitou uma vez, na época ali das acusações contra o presidente Lula, de que ele tuitou da seguinte maneira: deve ser terrível para ele ter tanta gente corrupta ao entorno dele e ele sempre dizer que é honesto. Tira o Lula e coloca Bolsonaro, fica igualzinho a frase, Carluxo. E aí? Como é que fica? Como é que tu enxerga, antes da gente entrar nas questões mais práticas, como é que tu enxerga essa movimentação política em torno de tudo que está acontecendo? Eu acho que primeiro, em relação a várias questões, a gente sempre teve uma dificuldade enquanto ser humano, eu vejo que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar uma necessidade de que a régua da justiça seja igual para todo mundo, né? Porque a gente passou a ter o hábito no Brasil, né, de querer não se importar com a injustiça desde que a gente esteja do lado beneficiado com ela, né? Então, tem gente que até fala, né, a diferença de um bom negócio para uma corrupção é se eu participei ou não, né? Então, a pessoa vê uma situação que não foi chamada, então ela vai chamar aqui, dizer que aquilo é errado, que aquilo é imoral, que aquilo é corrupto. Lá, se ela estiver fazendo parte, ela vai encontrar alguma justificativa para isso, né? E aí é um claro exemplo, né, de como o Carlos Bolsonaro lidou com essa situação no passado, né? E que é um pouco isso, né? A gente às vezes vai tendo hábitos de apontar o dedo, né, pro olho do outro, né? A gente tem até uma passagem na Bíblia até em relação a isso, né? Quando a gente quer justamente falar, né, do cisco do olho do outro, quando na verdade a gente tem uma trava no nosso olho, que às vezes é um problema até maior, mas a gente quis ficar julgando o outro antes de querer, às vezes, olhar para o nosso problema e querer resolver ele e melhorar a gente enquanto ser humano, né, gente? Pois é. E aí, entrando nessa seara do que é corrupção para um, não é corrupção para outro e tal, é por isso que é importante até ter você como um especialista em direito eleitoral, e já dando boa noite aqui para o Tarcísio, Colofé para minha irmã Maila, entrou aqui uma ilustre presença da Lili, que está lá de Portugal já nos assistindo. Não sei se ela está na Europa, se ela está aqui, onde é que está. Enfim, e alguém já disse, inclusive, já deixaram aqui um baita elogio, colocando: ótima noite, amigos. O Pedro, que é o Sansão, tem um futuro brilhante na política catarinense e nacional. Eu até brinquei com ele, dizendo o seguinte: o ano que vem tem eleição, por óbvio, o Sansão é uma liderança política aqui na região do Vale do Itajaí, principalmente em Gaspar, mas ele falou que não, quem ia ficar no direito. Eu falei: quem perde é o Brasil, mas quem ganha é o direito, né? E aí, com esse elogio todo, rasgação de seda, o índice de coincidências, até coloquei aqui, o índice de coincidências incríveis que envolve esse pessoal é muito grande. E aí aí tem uma listagem. E aí, bem rapidinho, colocando: o Jair Bolsonaro, existem acusações, e é essa a importância que o Sansão colocou. Acusações. E aí a gente vai, por exemplo, discutir algumas prisões que possam estar acontecendo, ilegais ou não. Mas contra o Jair Bolsonaro tem peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documentos e golpe de Estado. Contra o Flávio Bolsonaro, que é o 01, tem peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Contra o 02, que é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, tem peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Contra o Eduardo, tem acusações de fraude em emenda parlamentar e lavagem de dinheiro. Aí tem corrupção também. E contra o 04, mano, 04, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentação.
Ainda bem que a fraquejada dele é menina, vai se manter ilesa e deixa ela quieta lá. Não envolve a coitada nisso, hein, Bolsonaro? Porque, pelo amor, né? Pelo amor. E aí o seguinte, Sansão, como é que a gente explica para o cidadão comum o que de fato é uma investigação e aí não pode se apontar o dedo como corrupto, como culpado, sem antes ter o devido processo legal? Então, tem algumas coisas, né? Primeiro, até o professor Aurélio Lopes Júnior fala bastante disso. No Brasil, infelizmente, a gente pune enquanto julga, né? Então, realmente, no Brasil, os processos judiciais, eles acabam gerando grande exposição, e acabam, muitas vezes, criando uma certa culpabilidade perante a opinião pública, né? Por outro lado, a família Bolsonaro, ela não tem surpreendido em nada, né? Se a gente for verificar, a conduta que vem sendo atribuída não é uma grande novidade em relação à conduta que eles já vinham tendo ao longo da vida deles, né? A gente esquece, muitas vezes, ou faz um esforço para esquecer, né, que o Bolsonaro ele foi expulso do Exército, né, por indisciplina, justamente por tentar organizar um motim, por fracassar numa tentativa, né, de realizar um atentado contra a corporação, né, mostrando mais uma vez ali um objetivo, né, de buscar atalhos, né, de buscar vantagens para si ou para um pequeno grupo. E ao longo da vida, toda a relação, né, que se estabeleceu e que se pôde se investigar, né, das pessoas em relação aos seus gabinetes e tudo mais, né, mas boa parte daquilo que principalmente na campanha de 2018, acabou se levantando, se verificando, a partir do momento que o presidente tomou posse, a possibilidade de investigar esses casos foram suspensos, né? Então, tudo isso que já era do passado da vida dele e os atos que eram estranhos ao exercício da presidência acabaram sendo suspensos, né? E apesar de ter tido, né, uma exposição grande no período eleitoral, como em seguida ele toma posse, acaba não havendo uma investigação. E agora, da mesma forma, o presidente ele só é investigado pelos atos que ele comete enquanto exercendo a presidência da República, né? Então, várias possibilidades de investigação que se tinha até o ano passado não poderiam avançar, a não ser que fosse relacionadas diretamente a um ato específico do presidente da República e, principalmente, mediante uma provocação do Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras, que havia sido nomeado pelo Bolsonaro. Então, isso fez com que houve um represamento, né, de possibilidades de coisas a serem investigadas, porque tudo aquilo que poderia resbalar no presidente, ainda que fosse no período que ele era presidente, mas se não tivesse relação com o exercício, acabava não podendo ser investigado, né? E isso represou, e agora no ano 2023 a gente vai tendo, né, uma enxurrada de situações, né? E a cada dia que passa a gente vai vendo complicações ainda maiores em relação a esses temas. Mas investigação demanda inteligência, demanda preparo, demanda tempo, né? E nós ainda estamos nessa fase preliminar ainda, né? Todo mundo vai justamente levantar, né, os seus pontos de vista, as suas justificativas sobre o que aconteceu, né? Hoje mesmo, na CPI, né, um ajudante de ordens disse que recebeu o dinheiro do Cid. Daí ele falou, não, mas peraí, eu vendi um carro. É uma justificativa. Agora vai se verificar se aquele carro realmente foi vendido, se aquilo lá era de verdade ou não. Então as pessoas têm o direito a se investigar, até porque, né, o joio e o trigo, eles são muito parecidos, né? Então é necessário, né, uma análise mais aprofundada para diferenciar uma coisa da outra, que é o motivo, né, da gente ter justamente, né, o devido processo penal, a possibilidade, né, de se montar uma estratégia de defesa, eventualmente no meio do caminho mudar ela, como fez, né, o Coronel Cid recentemente, e para depois ter os andamentos. Ou até mesmo, como você mesmo disse, né? Hoje a defesa do Bolsonaro apresentou uma nova versão e uma nova linha de defesa para a discussão da lavagem de dinheiro e peculato em relação às joias. Agora ele quer as joias de volta para ele, alegando que as joias são dele. O mais louco dessa história, vamos ser coerentes, pessoal, vamos ser coerentes. Eu acho que a coerência tem que fazer parte, principalmente, das discussões.
Como é que a gente vai explicar lá em casa, como é que a gente vai explicar para a dona Maria, para o seu José, que um representante do povo brasileiro ganha joias que valem milhares e milhares e milhares de reais a troco de quê? Se, Não, e se, aí, diga. não, que eu já ia fazer, inclusive, traçar um paralelo, né? Porque até mesmo na época da investigação da Lava Jato, uma das linhas de investigações que se teve em relação ao presidente Lula foi justamente como é que o Instituto Lula fez para viabilizar a manutenção do acervo presidencial que foi considerado personalíssimo, que ele tinha que levar consigo, mas que por outro lado ele tinha que preservar por ser de interesse público, não podendo vender, né? Então existem uma série de bens, né, que podem ser até que podem até eventualmente ficar no acervo pessoal do ex-chefe de Estado, mas que ainda assim, diante do interesse público que ele tem, ele não pode ser vendido, né? Uma carta que tenha recebido, uma camisa de um time de futebol com assinatura de algum jogador importante, alguma coisa. Todas essas questões que o presidente recebe, que nesse caso podem ser levadas consigo para casa, né, eles são de interesse público e o destino deles tem que ser ou um arquivo ou então, né, um museu para uma exposição, à venda. Justamente por essa questão fundamental do interesse público que está ali demonstrado, né? Porque aquilo é um pedaço da história. Quando um presidente recebe uma joia numa cerimônia de troca de presentes, primeiro, essas cerimônias são umas cerimônias de troca de presentes. Se ele recebeu um presente, significa que o Estado brasileiro também entregou um presente, né? Então, já há, inclusive, uma contrapartida Estado para Estado. Há um interesse público e aquilo simboliza aquela viagem específica, aquela relação de afeto com aquele povo. Então, ainda que ele possa levar para casa, ele jamais poderia ter vendido. Eu vou até fazer uma provocação, pessoal. O perfil Prefeitura de Blumenau entrou para o pessoal entender mais ou menos como funciona essa lógica. O prefeito Mário vai até a Alemanha, na Oktober de lá, ganha um caneco de cristal maravilhoso em reconhecimento à Oktober daqui. Esse caneco não é do prefeito Mário, esse caneco é de Blumenau e vai ficar no acervo histórico de Blumenau. Então, assim, é esse o parâmetro, é essa a régua que a gente tem que colocar, né? E um outro exemplo que é relativamente conhecido, né, o Rolls Royce, que é utilizado na posse presidencial, foi também um presente recebido, né, pelo então presidente Getúlio Vargas, né, que recebeu, se não me engano, ainda era o primeiro-ministro Churchill da Inglaterra, que deu de presente ao presidente Getúlio Vargas, que justamente por ser um presente ao presidente Getúlio Vargas e não ao cidadão Getúlio Vargas, se incorporou, né, ao patrimônio da União e até hoje é utilizado, né, em cerimônias, né, como a pós-presidencial, 7 de setembro, entre outros. Só não dá ideia que senão o Bolsonaro vai falar que é do Piquet, que era o Piquet que estava dirigindo. Não dá ideia, não dá ideia. O Tarcísio coloca aqui que o sentimento de repórter, depois de Aras e Lindoura saírem da PGR, é que a brincadeira vai, de fato, começar. É apenas a fantasia da minha cabeça, mas parece que o Xandão vai intensificar a pescaria. Aproveitando essa provocação do Tarcísio, eu já te pergunto, Xandão, como amorosamente está sendo chamado, e aí boa parte da esquerda brasileira está falando o seguinte: muito obrigado, Michel Temer, cuidado com o que vocês desejam, então, cuidado com o que vocês desejam. Como é que você enxerga o papel, ou como você tem visto o papel do ministro Alexandre de Moraes, se colocando, inclusive, né, ele cruza a bola, cabeceia e faz o gol, tenta defender. Como é que o Sansão enxerga o ministro, né, nesse jogo todo? Eu tenho refletido bastante sobre esse tema e uma das coisas que eu vejo que às vezes se esquece de levar em consideração é que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi lá atrás selecionado pelo bolsonarismo como um alvo preferencial. E pode ter vários motivos para isso, mas um dos motivos que me vem à mente para a gente refletir, e eu não estou nem afirmando que seja, mas que eu acho que é uma possibilidade, é que
há uma tradição dentro do Supremo Tribunal Federal que ela é interessante, mas que permitiu talvez essa possibilidade, e aí que eu trago a reflexão, que é de os cargos de direção, sejam eles a própria presidência do Supremo Tribunal Federal, que é um fato mais conhecido, mas as presidências das turmas, a composição de outros tribunais por parte dos ministros, como o próprio TSE, a presidência do TSE, ela é ocupada de maneira, através de um rodízio, seguindo um critério objetivo de atividade. Ou seja, quando um ministro entra no tribunal, ele já sabe em quanto tempo ele vai virar presidente do tribunal, em quanto tempo ele vai ser integrante do TSE, quando ele presidirá o TSE e aí, por consequência, a eleição que ele vai presidir enquanto ministro do TSE. Então, lá em 1º de janeiro de 2019, já se sabia, já era possível prever que em 2022 o presidente do Tribunal Superior Eleitoral seria Alexandre de Moraes. Então, eu percebo que à medida que vai avançando o governo e começa a ver as dificuldades, em especial depois da pandemia, eu vejo que já ali começa a nascer um sentimento de que, olha, se eventualmente não der boa, a gente tem que resolver de outro jeito. E esse tensionamento, esse conflito direto com o ministro Alexandre de Moraes, porque há um tensionamento, né, que vai escalando a cada semana e com vários momentos e chegando a picos, né, muito sérios, né, como naquele 7 de setembro de 2021, que daí há um recuo maior que dura aí, né, 2, 3 dias. Então, o ministro ele foi escolhido, né, para ser esse alvo de tensionamento e que, por outro lado, também a gente nunca tinha visto um ministro do Supremo aparecer tanto, né? Eu aposto que 90% dos brasileiros sabem mais nomes de ministros do Supremo do que de jogadores da seleção, né? Então a gente nunca tinha visto isso acontecer. Por outro lado, a gente nunca tinha visto um movimento de um tensionamento tão grande, né, entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Então é um movimento que foi se retroalimentando, porque à medida que o presidente ia tensionando a sua relação, o tribunal ia respondendo à altura e isso foi escalonando. Isso é saudável? É evidente que não, mas foi uma situação que se estabeleceu, que aconteceu e que precisava ser encarado. E eu acho que entre erros e acertos, até o momento, o saldo ele é mais positivo, porém também a gente precisa ficar sempre vigilante, né? Afinal, a preservação do Estado de Direito ele necessita de eterna vigilância, né? E até a maior das virtudes precisa de limites, né? Então, eu tenho receio sim em relação ao futuro. Eu acho que a gente precisa ficar atento, mas até o momento o caminho que se deu ele foi mais do que necessário, porque a democracia ela suporta tudo, menos a destruição da democracia. Eu tô rindo porque aí entra esses inimigos do humor, e aí ele coloca: boa noite, comunistada, e quando o vendedor de muamba vai ser preso? O professor Josué, bom, deixa, eu realmente estou aqui pensando uma forma de... Porque assim, ó, hoje ou essa semana, o STF disse, né, o STF coloca que os crimes de transfobia também são acoplados, entram no guarda-chuva do crime de racismo, né, de injúria racial. E aí, de novo, a provocação que se faz a quem vota, a quem dá poder, ou seja, você que está assistindo, o eleitor. Quando o legislador não cumpre com o seu papel, cabe ao judiciário fazer esse papel. Ou seja, não há nada que defenda a comunidade LGBTQIAPN+, de crimes que acontecem com eles a cada, se eu não me engano, daqui a 14 minutos, vai haver uma agressão contra alguém LGBTQIAPN+. E aí? O que faz? O que faz com isso? O judiciário diz o que faz, porque o legislador não dá conta do recado. E aí, quando você tem o legislador, legisladores e o executivo
cometendo crimes reiterados, ou, como você mesmo disse, esticando a corda, provocando a democracia como foi feito, o judiciário não pode ficar quieto, não pode se acovardar, né? Claro que há alguns excessos, ao meu ver, há alguns excessos que poderiam ser evitados de alguma forma, porque assim, eu também enxergo, e aí a provocação que eu te faço, eu também enxergo que muitos dos julgamentos, muitos processos, eles não só têm capas, como têm lado político, né? E isso, infelizmente, nós estamos no direito, a gente sabe que isso existe. E aí, como é que fica isso, Sansão? Porque assim, como é que a gente explica para o camarada de esquerda, ou para o colega de direita, ou para o cara que não está nem aí para a política, que assim, ó, uh, vou dar um exemplo, já provocando você. A prisão do pastor aqui em Blumenau, né? Claro que a gente não tem acesso às investigações ou o que poderia estar acontecendo para ele ser preso. Mas e aí? Era para ser preso? Não era? E aí a galera, um monte de gente comemorando a prisão dele. Eu fiquei receoso. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que na pergunta fizesse o começo da minha resposta, inclusive, que há uma dificuldade. Primeiro que a gente está vivendo um período histórico marcante, então para a gente analisar ele, certamente daqui a 10 anos vai ser mais fácil da gente dar uma opinião sobre o que está acontecendo hoje do que nesse momento no calor dos acontecimentos. Por outro lado, esse processo específico ele tem uma dificuldade que, diante do interesse da investigação, houve uma opção pelo sigilo, né, justamente visando a preservação de provas, eventualmente de testemunhas e outras coisas. Isso é, né, totalmente possível, né, desde que devidamente fundamentado, só que perante a opinião pública isso gera uma certa dificuldade, porque nós não sabemos exatamente até onde que foi, né, a postura daquela pessoa para entender se realmente justificava essa prisão, tão poucos fundamentos dela, né, porque é possível, né, justamente, ainda que... E aí também é importante fazer uma divisão, né? Eu acho que é importante a gente pontuar aquilo que a gente acha que a justiça como um todo deveria fazer, né? Então, eu acredito muito e defendo, né, várias questões relacionadas, né, às medidas alternativas à prisão, né, para serem utilizadas, principalmente nessa fase, né, de instrução, né? Então, se ele estava captando dinheiro para fazer manifestações, se ele estava incitando algum tipo de violência, alguma coisa assim, o que resolveria no caso dele? Inclusive, tem uma decisão recente do ministro Zanin sobre essa situação, uma situação parecida, que bom, o instrumento dele de cometer crimes, se ele está com essa conduta ainda reiterada, é a internet. Então, se a gente proíbe o uso da internet e, eventualmente, obriga ele a permanecer na comarca, ou mesmo em casa, mas na comarca, pelo menos, você já cumpre, né, talvez o objetivo, aquele objetivo específico. Agora, isso eu defendo para todos, né? Isso eu defendo para a pessoa que muitas vezes é presa num bairro de periferia, numa relação comercial de venda de drogas, que não cometeu violência e é julgado dentro do sistema prisional, e eu defendo para ele também. Agora, a questão é que, do ponto de vista do ordenamento jurídico, eu acho que é preciso melhorar em relação a isso, só que o que está acontecendo com o pastor não é uma perseguição a ele, porque isso é a prática comum do Poder Judiciário. Então, eu acho que realmente há problemas, há preocupações a se fazer, mas essas preocupações, elas são preocupações do sistema judiciário como um todo, né? Assim como, e aí eu vou trazer um caso super polêmico também e bem conhecido, que é o caso do Jaguar aqui de Gaspar. É a mesma situação. Todo juiz sabia, o juiz, os desembargadores, os ministros do STJ sabiam que, no caso dele, era totalmente plausível a prisão domiciliar até que haja o julgamento do Tribunal do Júri. Não havia razões, né, pelo que está na lei, efetivamente, de colocar uma prisão, sendo que a tornozeleira e a prisão domiciliar resolveria o problema da ordem pública que fundamentava aquela prisão.
né? Então, assim como havia um problema na questão, às vezes, nas prisões por tráfico de drogas em relações meramente comerciais, e há um problema também nessa questão do pastor. O problema é que muitas vezes quer se passar a régua em todo mundo. Então, assim, a gente tem que, se vamos criticar o sistema de justiça como um todo, buscar aperfeiçoá-los e dar exemplo do caso concreto. Agora, não dá para a gente chorar em relação ao caso, né, e bater palma em relação aos outros. Pois é, é E aí eu algo. faço Diga. eu faço uma diferenciação importante. Ah, estão fazendo com eles a mesma coisa que fizeram com o Lula, com o PT. Olha, até eu não vi em nenhum momento, por exemplo, até agora, eles marcarem um julgamento no meio do recesso, e, depois de 4 meses que foi apresentada a apelação, para condenar uma pessoa, como foi feito com o presidente Lula no dia 24 de janeiro de 2018. Né? Porque se sabia. Então, ali, o judiciário agiu de maneira diferente do que costuma agir. No caso, por exemplo, do pastor, o judiciário, na minha opinião, poderia adotar outras medidas, eu acho que deveria ter feito, assim como em outros casos, mas ele erra em vários casos, que é diferente de uma situação do Poder Judiciário tomar a iniciativa de tratar alguém de maneira diferente do que trata os demais, com um claro objetivo de condenação. Pois é, porque e aí de novo, né, colocar como se o processo tivesse capa, tivesse lado, e não dá para a gente exigir. Então, por exemplo, eu realmente quero que o Bolsonaro seja preso. É um desejo íntimo. Porém, contudo, entretanto, que ele não tenha, por exemplo, uma prisão coercitiva, como fizeram com o Lula. Ou como fizeram com o Michel Temer, que foi prender o cara em via pública da forma como foi. Então, assim. Segurando, assim, a polícia para prender o Michel Temer, não fazia sentido. Entende? Então, assim, eu fico com uma frase do Flávio Dino dizendo o seguinte: a polícia está trabalhando, a diferença é que nós não estamos, não autorizamos a espetacularização, que aí era aquilo, né? Ah, vai ter a operação da Polícia Federal. Já tinha câmeras, já estava tudo pronto da start. Aí a Polícia Federal chegava, o pau pegava, aquela coisa, aquele circo todo já armado. Ou seja, as coisas, como o próprio Sansão colocou no início da conversa, muita coisa ficou represada, a Polícia Federal não conseguiu trabalhar ao longo desse período, porque a gente tem que entender que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, e aí, né, dá no que dá. Deixa eu ver uma coisa aqui, que é uma dúvida. Juízes, promotores, pessoas com poder de polícia poderiam transitar entre uma e outro cargo público? Não é ruim para a prática da justiça? Inclusive, a sua pergunta, depois eu vou jogar uma outra que você provocou, tá, ô Tarcísio? Mas essa aqui é interessante. Deveria ter como é que é o nome? Quando é que você fica de intervalo? Não é sabático. Deveria ter uma regra específica para pessoas que transitaram no judiciário ou, por exemplo, dentro das forças policiais para se tornarem políticos. Não tinha que ter um tempo? Eu acho que deveria ter. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que principalmente as carreiras que têm uma função eminentemente de Estado, né, como a polícia, como policiais federais, como juiz, Ministério Público, a ABIN, o IBAMA, por exemplo, servidores do IBAMA, essas carreiras que têm um poder muito forte em nome do Estado, né, mas um poder individual do servidor muito forte, onde permite uma espetacularização maior, a gente deveria ter uma cautela. E alguns falam até de uma quarentena de 4 anos, de 3 anos, eu acho que nem é tão necessário, mas pelo menos 2 anos, que já garante pelo menos a passagem de um ciclo eleitoral entre a saída e a eventual disputa. 2 anos já seria bem interessante. E nós temos um exemplo até que prático em relação a isso, que é o julgamento do mensalão e a postura do ministro Joaquim Barbosa, porque ele se aposenta em final de 2012
E naquele momento ele era tido como um grande potencial candidato à presidência da República, né? Só que até chegar o ano 2014, esse poder e essa visibilidade que ele tinha a partir de uma função de Estado que ele tinha se enfraqueceu, né? E aí demonstra que não é possível efetivamente fazer esse uso direto, né, do aparelho do Estado. Agora me impressiona muito o quanto figuras que passaram em concursos difíceis, em carreiras de respeito, cometem erros e cometem barbaridades tamanhas, que parecem coisas de pessoas despreparadas, de fato. Tanto em relação à situação que o Sérgio Moro está passando agora, da sua prestação de contas, que tem problemas gravíssimos na prestação de contas dele, que é muito plausível que ele perca o seu mandato. A própria situação do Dallagnol, mas eu vou comentar um outro caso que não é tão conhecido aqui na nossa região, mas tive a oportunidade de vivenciar a prática, né, daquele processo no Tribunal Superior Eleitoral, que foi a cassação da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso. A senadora Selma, para quem não conhece, ela era juíza de direito, né, portanto da Justiça Estadual, e desencadeou uma operação lá basicamente espelhada naquilo que era a Operação Lava Jato, e ela mesma se intitulava, né, e foi depois se intitulava no cargo, e foi o seu slogan de campanha, Sérgio Moro de Sais, né? Esse era o apelido dela. E aí, quando ela sai do cargo para disputar a eleição, ela comete uma série de irregularidades, O suplente dela financiou uma parte da campanha e, em tese, numa operação disfarçada de crédito que é vedada. Durante a investigação, para dizer que não era uma operação de crédito que era proibida, ela disse que não, ele estava dando dinheiro e depois ia ganhar 3 meses de mandato em recompensa, que é uma coisa muito pior. Enfim, basicamente ela foi cassada porque 70% da campanha dela se deu com Caixa 2, né, com bens, com recursos não declarados para a Justiça Eleitoral, e aí ela foi cassada, né, por excesso de provas, uma situação. E era uma pessoa, né, juíza, veio de uma carreira aí de 30 anos na magistratura e tudo mais, né, e não sei se é um sentimento de que tudo pode, posso fazer o que quiser, mas que comete essas irregularidades que parecem coisas de quem não entende da técnica, sabe? Às vezes a gente vê no direito eleitoral, a gente tem, né, os causos, né, do interior, do vereador que faz, era o candidato a vereador que faz um monte de coisa errada, mas não porque queria errar, mas porque não tinha instrução para fazer do jeito certo, né? E às vezes essas autoridades que ocuparam por tantos anos cargos tão relevantes na República, a gente vê elas, enfim, em situações assim, né, trágicas, né? Porque é trágico você pensar que um juiz de tantos anos na Justiça Federal não consegue fazer uma prestação de contas bem feita. Eu costumo dizer que é o ego. O ego dessas pessoas é tamanha que se metem nessas encrencas sem ter noção do que estão fazendo. Sem ter noção, não. Tem a devida noção do que estão fazendo, mas o ego e essa ideia de que tudo posso porque eu tenho poder é muito louco. Porque, por exemplo, né, eu tenho muito claro na minha cabeça que Bolsonaro se arrepende de ter sido presidente da República. Para mim, se perguntar lá no íntimo, Bolsonaro, vem aqui, você não está arrependido de ter virado presidente da República? Provavelmente a resposta dele vai ser sim, porque ele estava lá, quietinho, no canto dele, comendo gente, como ele, né, falou certa vez, fazendo todas as rachadinhas que ele fazia, que já está... Usando linguagem neutra, né? Comendo gente, linguagem neutra. E aí, cara, vira presidente da República, tudo que tu fez de errado aparece, querido, tudo. Então, assim, aí vira teto de vidro, essa coisa toda. E aí eu já te pergunto, tu falou da questão do Moro, tu acha, dentro do que vocês estão estudando, dentro dos casos, tu acha mesmo que que o senador ali pode ser cassado, o Moro? Olha, o primeiro ponto interessante é que quem está pedindo a cassação dele é o PL, né? O partido do Bolsonaro. Então, já chama a atenção nesse aspecto. Inclusive,
Na cassação do Dallagnol, o próprio Moro ficou quietinho, ele não nem criticou muito o TSE, porque ele está preocupado. Depois disso, ele fez uma reunião com o Valdemar Costa Neto para pedir para o PL desistir da ação. O Valdemar disse que não ia desistir da ação. Então, é uma situação complicada. Mas é isso, assim, é questão, né, de demonstrar a origem dos recursos, fazer os gastos de maneira mais correta. Agora, o ministro Gilmar Mendes também tem feito uma provocação interessante também, porque a gente tem pouca reflexão sobre o processo seletivo dos concursos públicos de maneira geral no Brasil, né? Hoje, a gente tem como fator determinante, né, uma prova de marca X, né, para fazer a grande seleção das pessoas que vão ocupar todos os cargos, né? Todos os cargos mediante concurso praticamente tem como sua primeira grande etapa, né, uma prova só de marca X, né, e que mede muito pouco, né, mede muito mais quem aprendeu como um robô a fazer aquela prova do que propriamente de quem entende aquele assunto e pode servir melhor, né, ao país. E aí o ministro Gilmar tem feito essa reflexão, né? Que tipo de gente nós estamos colocando nessas carreiras, né? Será que a gente está acertando nisso, né? Então, é uma reflexão válida, né? Eu acho que não é uma questão de desqualificar os que lá estão, mas tudo é possível ser melhorado, né? E eu acho que o nosso sistema de seleção dos magistrados, dos promotores, mas de todos os cargos públicos no Brasil, eles podem ser aprimorados por sistemas mais eficientes. Vem cá, uma pergunta com resposta prática. O Tarcísio está cheio de dúvidas hoje. O ordenador de despesas pode usar da estrutura pública para alimentar suas redes sociais privadas? Que crimes comete o gestor que usa servidores, ainda que comissionados, para os seus arrobas? E o senador pescador de Santa Catarina também corre o risco de cair fora do Senado? Porra, o Tarcísio, eu vou te colocar aqui na live, Tarcísio. Olha, esse tema, eu estava essa semana até conversando justamente com um amigo sobre essa questão. Esse tema relacionado, né, ao uso das redes próprias, né, ele ainda é um tema que não tem uma regulamentação adequada. E tem respostas até que não são tão óbvias até de serem investigadas, da gente refletir de como vamos fazer em relação a isso. Porque, principalmente o TikTok, por exemplo, ele remunera, né, a quem tem boas visualizações, né? As outras também têm formas de remuneração, mas o TikTok tem uma forma mais eficiente de fazer isso. Então, um vídeo que tem aí 100 mil, 200 mil, 300 mil visualizações, ele gera uma remuneração ao proprietário daquela conta, né? Então, para além do uso da promoção pessoal, que é um debate que eu acho que é o ponto da pergunta, a gente tem outras situações, né? Então, essa remuneração, né? Hoje não há qualquer regra em relação a isso do que será feito com essa remuneração, né? Então, na ausência da regra, né, a pessoa física daquele que é detentor daquela página acaba tendo um benefício econômico, muitas vezes fruto de um trabalho prestado por um servidor pago com recursos públicos, né? Então, é uma situação ainda mais grave. E do ponto de vista do próprio uso, né, das redes próprias, hoje é uma prática comum, em geral, né, o que eu vejo principalmente analisando os prefeitos, coisas assim, né, não vejo nenhum deles tendo grandes problemas com isso, mas é uma matéria que de fato precisa de uma análise mais aprofundada. Eu me lembro lá atrás, quando estava surgindo as redes sociais, já era uma prática comum, por exemplo, a pessoa que trabalhava na comunicação na prefeitura fazer para o político fora do horário de trabalho. Mas eu lembro de ver situações de que havia um cuidado muito grande de, não, agora que bati o ponto, vou pegar minha outra câmera, não vou usar a câmera da prefeitura, vou usar o meu equipamento particular, já não está contando a minha jornada de trabalho que eu sou remunerado e vou lá prestar o meu outro serviço, que também era algo que também dá para se discutir eventuais problemas, mas naquela época, quando estava surgindo, ainda se tinha esse receio, né? Hoje em dia,
né, tá mais comum. Acho que é um tema que precisa ser debatido, precisa ser regulamentado e mais do que isso, né, as redes sociais como um todo, porque um presidente da República, um prefeito, um governador pode bloquear um outro cidadão e com isso aquele cidadão não tem acesso às informações que estão sendo lá geradas por um servidor, por uma equipe muitas vezes muito grande. Tem prefeituras aqui no estado que a comunicação são 40, 50 pessoas para tocar a rede do prefeito. Né? Então é uma situação séria. E aí então eu gasto todo esse dinheiro para fazer, em tese, um material de comunicação. E aí alguém vai lá e critica que é bloqueado, não pode mais acessar aquilo. Então o debate ele é bem profundo. Tá mudo para mim. Deixei mudo, cabeção. A Cissa tá. Colofé Cissa, ela entrou rapidinho só para dizer que ela tem muito orgulho de ti. Antes de eu provocar, que aí é uma provocação que eu fiz, inclusive, nos meus stories em relação ao Zanin, como é que bateu ali no escritório, como é que bateu ali no José Eduardo, se tu teve notícias, com quando a Dilma foi inocentada, né? E aí se configurou literalmente de que houve um golpe de Estado, literalmente um golpe de Estado, com o Supremo e tudo, contra a Dilma. Como é que bateu isso lá no escritório? Olha, primeiro ponto, vale lembrar que a Dilma até hoje nunca teve uma condenação na justiça. Né? Todos os processos judiciais, em todas as varas que teve, inclusive na de Curitiba, nunca houve uma única condenação em relação a qualquer conduta da presidente Dilma. A única condenação que ela teve, aliás, ela teve duas condenações na sua vida, uma na ditadura militar, né, e depois no plenário do Senado, que os senadores não tiveram a coragem, né, de condenar ela e tirar os direitos políticos, né, e talvez por medo de se sentirem remorso ou qualquer outro tipo de sentimento, né, mantiveram os direitos políticos dela. Aliás, né, a habilitação para o exercício de função pública, né, usando o termo mais técnico em relação àquele julgamento. E esse julgamento de semana passada, em relação ao TRF1, que confirmou uma decisão de primeiro grau, ele é ainda mais paradigmático porque ele tem relação justamente com aquilo que foi o tema central, né, pelo menos para tentar justificar o que foi o processo de impeachment, que eram as tais das pedaladas fiscais. Né? Então, é um sentimento, né, de justiça, né, de dever cumprido, né, ver, né, uma pessoa que... É muito interessante, né? Eu circulo muito em Brasília e os comentários em relação a Dilma são os mais diversos. Mas tem gente que fala, mas ela não, eu tentava falar com ela, ela não me entendia, ela era muito brava, era difícil de lidar, mas ninguém é capaz de demonstrar, de acusar, de levantar um dedo a falar qualquer coisa de uma má conduta dela. Né? Pelo contrário, todo mundo fala que ela sempre foi muito rígida, muito cautelosa em relação, né, aos recursos públicos, e talvez até por isso muitas vezes algumas coisas demoravam a andar, porque ela havia, né, uma exigência muito grande, e é o jeito dela, né? Uma pessoa tem uma trajetória de ascensão pela sua qualidade técnica. Todos os cargos que ela ocupou na vida, ela foi a primeira mulher. Né? Todos os cargos que ela ocupou na vida, ela foi a primeira mulher. Secretária de Finanças de Porto Alegre, secretária de Finanças e depois de Energia do Rio Grande do Sul, depois ministra de Minas e Energia, ministra da Casa Civil, presidente da República, e agora, né, como presidente, né, do novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, é a primeira mulher também a estar ocupando. Então, a justiça ainda que tardia, né, ela sempre gera um sentimento, né, de conforto, né, de cura. Eu sinceramente, claro, né, tem toda uma questão jurídica por trás, que é a questão da inocência dela, mas não tem justiça nessa história, né? Se a gente pensar do ponto de vista prático, literalmente deram um golpe, né? Literalmente não tem como voltar no passado, não tem como voltar no tempo e colocar ela de volta na presidência da República, porque
né? Olha o duplo twist que dá entrando o Michel Temer, a loucura que foi o governo Michel Temer, logo em seguida eleição Bolsonaro. É muito difícil dizer o que poderia acontecer se ela continuasse no governo, porque tem isso também. Então, assim, é muito louco isso da gente dizer, ah, foi feito justiça e ela foi inocentada. Eu, pelo menos, fico com esse sentimento de que justiça é essa, né? É, é um ponto de vista também, mas eu gosto de enxergar as coisas como um processo histórico, né? Porque o Brasil ainda é um país muito jovem, né? O Brasil é um país que está aprendendo ainda com a sua história, né? E que bom que no caso da Dilma e até no caso dessa geração da esquerda brasileira, o próprio Brasil teve a oportunidade de reparar o erro que cometeu, né? Tanto em relação à questão judiciária, mas a própria volta do presidente Lula, né, ao governo e tudo mais, com a oportunidade de fazer uma reparação a esses erros históricos que se cometeram por diversas razões, ainda com essa geração aqui, né? Quando a gente vê, por exemplo, lá a Comissão da Verdade, até hoje, né, tem quantas pessoas que desapareceram, né, na ditadura que nunca foram encontradas, né? O movimento das Mães de Maio na Argentina, né? Quantas crianças que foram tiradas na maternidade das suas mães que até hoje não foram identificadas, né? Vez ou outra aparece, né, uma nova aparição, uma nova descoberta de um dos filhos da Praça de Maio. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem, né, de lembrar para não repetir, né? E o Brasil, a gente não tem a tradição democrática, né? Eu costumo dizer, né, que se a gente parar para pensar, né, de 1930 para cá, quantos presidentes foram eleitos e terminaram os mandatos? Muito pouco, não enche uma mão. Uhum. Então, é, a É, gente é muito doido isso. Eu vou fazer sempre o contraponto aqui, vou dar uma de advogado do diabo ou o cara chato. Eu acho que o Brasil é um país novo do ponto de vista histórico, comparado a outras potências, a outras histórias de construção de nação. E justamente por ser novo nessa construção que nós não poderíamos cometer erros que outras nações já cometeram. Então, talvez enxergar o Brasil como um país novo, de democracia nova e tal, nós teríamos que ter aprendido com esses erros, ou que a gente tenha aprendido com esses erros a ponto de não cometer eles de novo. Mas, por outro lado, né, a história vai mostrando que a gente pode se reabilitar. Correndo um pouco, porque eu acho que a gente está quase no finalzinho, e aí eu vou te fazer uma outra provocação. Correndo um pezinho fora do papo, e o Zanin? Não dava para trocar uma indicação, não trocar a indicação do Lula por mais uma do Vampirão? Olha, tem até um livro aqui no escritório se chama Os 11, né, que é um livro que conta sobre os bastidores das nomeações dos ministros para o Supremo. No momento da publicação dele, os 11, naquela época, ainda era a composição atual sem o ministro Zanin, sem o ministro Cássio e sem o ministro André Mendonça, e no lugar deles Lewandowski, Celso Amorim e Marco Aurélio. E ele fala muito, né, sobre essa questão dos bastidores e tudo mais. A nomeação de ministro supremo é sempre algo muito complexo, né? Eu vejo que, em relação à nomeação do Zanin, especificamente, o que pesou muito, não, claro, que se comentou muito em relação ao Zanin ter sido o advogado do Lula no processo, mas uma característica que o Lula vinha buscando muito era alguém que tivesse a tranquilidade de não se curvar à opinião pública, no sentido de não se curvar justamente José a. Eduardo Cardoso era meu nome. Então, porque muita gente fala, mas pô, o Lula botou pessoa ali para beneficiar ele, o Lula está com 80 anos, sabe? Assim, ele vai concluir esse mandato, eventualmente buscar uma reeleição, mas de qualquer forma, eu vejo que em relação, o PT cometeu muitos equívocos nas nomeações ao Supremo Tribunal Federal, e o que mais magoou o Lula na análise depois
né, da postura desses ministros indicados era justamente, e aí está até naquele áudio que o Moro vazou, né, quando ele fala que a gente tem uma Suprema Corte totalmente acovardada, né, ao ponto de um ministro negar, né, ao próprio Lula um direito que é reconhecido desde a Grécia Antiga, que é o direito de um preso ir ao velório de um parente. Então, com medo da opinião pública e medo de um enfrentamento maior, se negou um direito que é reconhecido há mais de 2000 anos, né, que é algo tão básico, né, de mínima humanidade, né, e então esse tipo de e esse é uma coisa que a Suprema Corte não pode fazer, né, correr o risco de não tomar decisões por ter medo da opinião pública, porque essa é a função do Congresso Nacional. Né? Se é para o Supremo fazer assim, não faz sentido a existência do Supremo. A existência do Supremo é justamente, né, para garantir, né, as balizas básicas, né, que estão lá na nossa Constituição. Então, eu acho que isso pesou bastante. Enfim, É, eu mas, entendo que é uma... mas é muito. Mas desculpa, mas eu realmente te entendo essa análise que tu faz. Por outro lado, o Zanin, para mim, já começou muito errado, por exemplo, e aí as contradições que tem na cabeça de juiz, que aí eu sempre falo para cliente: cabeça de juiz e fralda de criança, você não sabe o que vai achar. Então não tem como, porque assim, tu tem um cara, por exemplo, como Alexandre de Moraes, que vem com todo o histórico punitivista, votar pela descriminalização da maconha e o Zanin votar contra, é algo que a cabeça dá nó. A cabeça dá nó. E tá tudo certo dá nó. Tá tudo certo dá nó e fica a prova, principalmente, de que essa história de dizer que o Supremo é aparelhado, que o Supremo é isso, cara, são 11 pessoas com formações distintas e ali um pouco do que é a sociedade, um pouquíssimo. Acho que eu diria que o STF não representa o que é a sociedade brasileira. Então, algumas coisas vão nos decepcionar, assim como, por exemplo, eu digo que o Zanin começou muito mal do ponto de vista de julgamentos que podem fazer mudança de fato na vida das pessoas, porque é isso. 40% do poder do sistema penitenciário é de crime sem violência. 30% mais ou menos, diminui 40, bota 30 aqui, 9 fora, é de tráfico de drogas, que também é crime não violento, e aí tu vai fazer um recorte dentro do tráfico de drogas, são de pequenos traficantes. E aí esses traficantes têm cor, têm idade, têm classe social, e o Zanin votou para deixá-los dentro do sistema prisional. Então, é sobre isso. Ai, que pesado que eu fui agora. Mas aí, voltando um pouco, né, para essa mistureba que é o direito com a política, como é que tu enxerga as eleições do ano que vem? Olha, as eleições do ano que vem, elas vão ser interessantes, né? Porque acho que na nossa região aqui principalmente, né, elas ainda vão refletir muito o cenário nacional, apesar, né, de que Santa Catarina tem tido bons motivos para começar a mudar de ideia, né? Eu tenho dito que o presidente Lula é um presidente que gosta da Catarina, né? Porque ele vem para cá com um investimento, né? A BR-470 foi a obra do Ministério dos Transportes que mais teve, né, investimento ao longo desse ano, né? Só que em Gaspar, esse ano, iniciaram 3 viadutos, né? Em Blumenau, nós também temos as obras avançando, né? Tanto o viaduto na Dudalina, o viaduto lá do Badenfurt, né? E ainda há muita coisa a ser feita, né? A obra ela é complexa, ela é desafiadora, mas nós temos os investimentos vindo, né? No Parque 3, eu não conheço tantas informações de Blumenau, né? Mas o Parque 3 aqui em Gaspar, por exemplo, nós temos previsão de investimentos, né, para finalmente iniciar a rede de coleta e tratamento de esgoto aqui, né, onde no projeto que havia sido feito aqui em Gaspar,
havia, né, uma previsão de ser feito pelo SAMAI, né, de não ser, né, uma privatização, né, e esses recursos estão empenhados desde 2013, né, ainda não foram utilizados, né, e já eram para terem sido perdidos pela cidade, né, mas o PAC 3 resgatou esse valor, né, para garantir 40% da rede, né, enfim. Então o processo eleitoral aqui na nossa região, ele vai sofrer essas influências, então a gente tem que ver, né, o quanto, né, vai ainda estar presente o prestígio da família Bolsonaro e o quanto vai vir a estar presente, né, os reflexos, né, da presença do governo federal. E aí eu queria fazer também uma lembrança. Só rapidinho, que senão a gente sai do tema, mas segura. O doutor Renato Tá? coloca que durante o seminário de BCCRIM, que está ocorrendo agora em São Paulo, a crítica é uma só, que Lula errou novamente. E aí o Tarcísio traz a informação que 30% do sistema prisional de pessoas que respondem por porte de drogas é de 100 gramas ou menos de maconha, que é a loucura dessa história. Voltando para a política, Gaspar. Queria mandar um abraço até para o Dr. Renato Boabadi, né, um grande amigo, né, recentemente tive a oportunidade de fazer um júri com ele. E como eu falei, em relação ao Zanin, todo mundo sabe que ele é um quadro conservador, né, e o Lula também falou isso, né, e as análises que se tinha, né, nas leituras que a gente via, né, de publicação de artigos, não esperem progressismo dele, né? E a gente tem um progressismo, por exemplo, muitas vezes no Barroso. Só que o Barroso, ele é um progressista que muitas vezes tem uma postura punitivista muito acentuada, né? Então é difícil a gente encontrar, né, os perfis ideais, né? A gente tem bons nomes de pessoas do estudo do direito, mas que... Acho que mais 2 minutos. Então, assim, ó, qual é a sua visão de futuro? O que você espera para o futuro? Olha, eu costumo ser otimista, né? Eu acho que a gente tem que analisar com cautela em relação por que chegamos até aqui, né? Ter frieza para analisar isso, né? Mas a gente sempre tem que ser otimista em relação ao futuro, né? Otimista na vontade, justamente para que a gente possa, né, trilhar um caminho, porque é aquilo que vai fazer, é o otimismo que vai fazer a gente sair de manhã, né, e lutar para melhorar o país. A gente tem um país muita desigualdade, um país que ainda tem gente passando fome, né? Um país que tem muitos desafios, mas é um país grande e que nós temos a oportunidade, né, de, com mobilização, a partir da democracia, construir um país melhor, mais justo, mais fraterno, né, e que seja, né, um lugar que acolha a todos, e não só os que nasceram aqui, mas todos aqueles que queiram vir também para cá. Rapaziada, gente boa, meu povo, quinta-feira que vem tem mais resenha. Cara, muito obrigado pela aula que tu deu aqui de simplicidade em relação ao direito, principalmente o direito eleitoral, que é chato em alguns momentos, mas que a gente realmente precisa, às vezes, dar uma traduzida de forma popular e tal. Ontem eu fiz um júri aqui em Blumenau e eu até brinquei com o Ministério Público, quanto mais simples, mais difícil de rebater, né? Então, e caiu. Beijo, vai cair de novo. Ele caiu, mas eu fiquei para dar boa noite. Tá beleza? Gente, obrigado pela participação. Até semana que vem. Beleza? Tchau. Cadê? É aqui.